Gênesis 22, versículo a partir do 7, diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse a Abraão: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único. Então levantou, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Então, meus irmãos, essa palavra, ela é uma palavra, eu estava até comentando com meus alunos, agora eu preguei essa palavra na quarta-feira numa igreja, e essa palavra ela foi prostituída pela igreja, infelizmente, pela teologia da prosperidade. Essa palavra Deus proverá virou um jargão evangélico e deu-se o entendimento de que Deus, ele tem que dar o jeito dele. É nesse sentido que a igreja hoje usa esse versículo. A busca que Deus dá. Vamos fazer uma campanha que Deus proverá. Só que esquecem de analisar o texto. Abraão não pediu nada para Deus. Abraão não orou assim: Senhor, dá um livramento para o meu filho. Foi o próprio Deus que quis prover o carneiro. Abraão, ele provou a sua fé somente. Quando ele diz Deus proverá, ele mostrou ali a sua fé. Ele não pediu a Deus nada, mas ele sabia que Deus iria suprir ele em tudo. As pessoas hoje, elas buscam a Javé Jireh, ou Jeová Jireh, como você quiser. Mas não se busca o Deus da provisão. Porque esse nome Jireh, assim como Rafá, Elohim, Sebaol e tantos outros nomes que Deus tem, eles são somente atributos das atividades de Deus. Aqui no caso, a atividade de Deus foi prover. Por isso que Abraão disse ali Jeová Jireh, ou Javé Jireh. Mas não é esse tipo de atributo que Deus quer ser chamado.
Não é esse tipo de atributo que Deus quer ser buscado. Ele quer ser buscado daquele que está lá em Êxodo 3, versículo 13, quando Moisés chega em frente à sarça ardente, Deus fala ali com ele a missão que tinha para ele, para libertar o povo do Egito. Ele vira para Deus e fala: Senhor, mas e quando o povo perguntar quem é o Senhor, o que eu digo? E Deus vira para ele e fala: diga ao povo que eu sou o que sou. Ou seja, o Elohim, Javé Elohim, que é o Deus exaltado acima de todos os deuses. É desse jeito que Deus quer ser conhecido pela igreja, como Elohim e não como Javé. Ele quer ser conhecido não só como um Deus que provê. Infelizmente, a igreja trata Deus somente como um ajudador, um solucionador de problemas. Até enrolou minha língua. As pessoas, elas estão entrando madrugada dentro para buscar a Deus, mas buscando Jeová Jiré e não Elohim. E é o Elohim que deve ser buscado. Porque quem só busca o Deus da provisão já mostra que está buscando seus próprios interesses. Porque só se apresenta para Deus para orar por aquilo que quer. Não estou dizendo que é errado você apresentar a tua família ao Senhor. Não estou dizendo que é errado você orar por uma cura, por uma libertação de um parente. Mas eu digo que é totalmente errado você só orar por isso, só buscar por isso. E isso não santifica esse tipo de busca. Além de cair ali onde Jesus disse que sobre as vãs repetições, né? Você não deve ficar repetindo para Deus a mesma oração, porque quem faz isso são os pagãos. A igreja, ela precisa entender que o Javé Jiré não é um Deus da provisão quando pedem a Ele. Não. É um Deus que provê quando Ele vê que há necessidade. Abraão não pediu a Deus um cordeiro. Ele só disse, ele tinha certeza, pela fé, que Deus proveria o holocausto. Então guarda isso no teu coração e para de buscar somente Javé Jiré. E como eu disse, é só um atributo da atividade sobrenatural de Deus, porque foi sobrenatural, apareceu um carneiro enrolado numa moita ao lado de Abraão e Abraão não tinha visto antes. É fato que foi um agir sobrenatural, uma atividade do Javé Jiré. Busca o Senhor por quem Ele é e não pelo que Ele pode te dar, o que Ele pode fazer, o que Ele pode resolver, o que Ele pode restaurar. Não! Você está buscando um Deus errado. Você tem que buscar o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que não vai só resolver o teu problema, mas que vai ser a solução para a sua vida inteira. Esse sim. Esse é um Deus que a igreja ainda não conhece. Porque a igreja não consegue mais ir até os templos sem pedir nada para esse Deus. Templo é lugar de adorar, não é lugar de pedir. Há problema em pedir? Não há. Mas não é o correto a se fazer dentro de um templo. Dentro de um templo é lugar de dar, de se doar, de se entregar, de renunciar. Mas a teologia da prosperidade, a declaração positiva de fé, distorceu isso. E hoje nós vemos uma igreja prostituta,
infelizmente. E quando eu digo prostituta, eu não estou falando da Igreja de Cristo, porque essa não é prostituta, essa é pura. Mas estou falando daqueles cristãos que estão ali dentro, mas não conhecem Deus, não conseguem perdoar ninguém, não conhecem a palavra, não ajudam na obra da igreja, não evangelizam, não têm coragem de visitar alguém, não fala do amor de Deus para ninguém na rua. As pessoas nem sabem que eles são cristãos. É essa igreja prostituta que eu estou falando. Está ali dentro da igreja só para desfrutar de um atributo de Deus, que é a provisão. Você que me ouve, não seja assim. Não seja um prostituto da fé, que só vai até Deus para ter a recompensa, para ter aquilo que Deus pode te dar. Pasme, se você buscá-lo só pelo que Ele pode te dar, você vai conseguir isso. Mas também vai ser só isso. Você jamais conhecerá o Javé Elohim, o Deus Altíssimo, o Deus dos deuses, o poderoso dos poderosos. Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.